Muito boa tarde a todos. Portugal vive o pior momento de resposta à pandemia desde que ocorreram os primeiros casos em março de 2020 e é fundamental todos perceberem que nós não podemos continuar a combater uma pandemia em 2021 com as receitas de 2020. Mas já lá vou. Nós estamos a viver um momento que resultará potencialmente, com base nas estimativas que foram apresentadas, numa totalidade de 12 mil mortes no decorrer do próximo mês, somando todos os óbitos resultado de Covid-19. Quando olhamos para os cuidados intensivos, poder atingir um número máximo de 700 camas ocupadas significa uma taxa de ocupação de 60%, só com doentes Covid. E eu recordo que estamos em pleno inverno. O normal é termos 80% a 90% de ocupação com outras doenças, o que significa que pessoas com outras doenças poderão ver a sua situação dificultada no acesso aos cuidados de saúde. Os profissionais de saúde poderão ver-se confrontados com uma situação de ter que escolher quem tem acesso a esses cuidados. E, portanto, a situação é verdadeiramente dramática e tem que ser encarada com o realismo com que ela se apresenta. Aquilo que foi apresentado pelos especialistas, e aí é relativamente transversal, é que, faça-se o que se fizer neste momento, poderemos chegar ao final do mês ainda com um número de contágios diários superior a 10 mil, houve até uma estimativa de um dos especialistas de 14 mil casos por dia, e os cálculos são, também de acordo com as projeções apresentadas, de que poderemos demorar entre 6 a 8 semanas para reduzir no número de infectados que temos hoje para 3.500. O que significa que o país, para ir para um patamar em que consegue controlar, na realidade, o número de infecções a decorrer, isto é, conseguir identificar as ligações epidemiológicas, compreender onde é que as pessoas se infectaram e, com isso, poder isolar as pessoas e garantir que os seus contactos secundários são isolados, nós precisamos, no mínimo, de um mês, que pode ir até 6 semanas. Isto vai depender de um esforço gigantesco da parte de todos. É reconhecido que se falhou na preparação do inverno e se falhou no aliviar das medidas do Natal, mas agora temos que estar focados nas soluções. E, portanto, naturalmente o Partido Social Democrata, como sempre, estará do lado das soluções, procurando apoiar o estado de emergência que vai ser apresentado na Assembleia da República, mas apelamos a que se faça mais. Nós, através do Conselho Estratégico Nacional, apresentamos no passado dia 11 de novembro um conjunto de medidas que passam por uma testagem mais agressiva e uma identificação e isolamento mais ativo dos cidadãos. É uma estratégia em 7 eixos prioritários, que propõe uma mudança radical na estratégia de abordagem da Covid-19. Se nós não mudarmos de estratégia rapidamente, depois deste confinamento, ao levantar as medidas restritivas, voltamos a ter um risco de aumento de casos. Aquilo que foi apresentado em relação, por exemplo, à variante do Reino Unido e em relação à variante da África do Sul, é que em relação ao Reino Unido já representa 10% das infecções, com um potencial de crescimento que, neste momento, os especialistas não se arriscam a dizer de quanto será. Em relação à da África do Sul, ainda não se sabe sequer se está no nosso território, mas que pode alterar profundamente a realidade da situação em Portugal. E, portanto, nós precisamos, objetivamente, de assumir uma estratégia que não pode passar por estarmos constantemente a confinar e a desconfinar, destruindo o nosso tecido económico, com impactos sociais brutais para todos. Relativamente à questão das escolas, também ouvimos várias posições. Foi relativamente transversal a posição de que as universidades estão neste momento em época de exames e, portanto, não há necessidade de interferir a esse nível. Parece, porém, olhando para aquilo que foi apresentado nesta reunião, assim como os estudos apresentados quer no Reino Unido, quer na Alemanha, que as pessoas acima dos 12 anos apresentam risco. E, portanto, o encerramento, entenda-se, o fim das aulas presenciais para poder haver aulas à distância no secundário e, eventualmente, a partir do segundo ciclo, são matérias que o PSD entende devem ser abordadas com seriedade, reconhecendo, porém, que aquilo que o Governo tinha prometido de garantir condições a todos os alunos para terem as condições tecnológicas para acederem às aulas estariam disponibilizadas. Até porque
Até os especialistas que discordaram com o fim das aulas presenciais foram os mesmos que disseram que um dos problemas se encontram nos encontros entre os alunos antes e depois das aulas. E, se assim é, esses encontros antes e depois das aulas ocorrem porque há aulas. Assim como os transportes públicos têm de continuar a funcionar, assim como a restauração tem de continuar a funcionar e, portanto, nós temos que perceber de uma vez por todas o que é que queremos fazer. Há mortes que são evitáveis. Podemos prevenir essas mortes. Depende da nossa capacidade de intervenção. Mas é fundamental, a nosso ver, que haja capacidade de intervenção do Governo que seja capaz de fazer tudo o que está ao nosso alcance para reduzir o número de casos e evitar que voltem a subir. Volto a dizer, aplicar as receitas de 2020, na pandemia, em 2021, sem incorporar as aprendizagens alcançadas, é desperdiçar aquilo que a ciência nos tem dado e coloca os cidadãos em risco, até porque não estamos a falar de apenas doentes Covid, estamos a falar de milhões de portugueses com outras doenças que estão a ver a sua situação de saúde prejudicada e já para não falar das consequências económicas que precisam de resposta e que até agora carecem, de facto, sobretudo junto das pequenas e médias empresas que continuam a não ter os meios necessários para conseguirem sobreviver. Em relação à capacidade que referiu das câmaras de cuidados intensivos, havendo este aumento, qual é a solução, no entender do PSD? Existem câmaras de cuidados intensivos no setor social e privado que possam, de facto, ajudar nesta luta contra a Covid? O Partido Social Democrata tem defendido sempre aquilo que têm sido os estados de emergência e continuará a fazê-lo amanhã na Assembleia da República. É preciso não confundir o estado de emergência depois com as medidas concretas que são da responsabilidade do Governo. O PSD alertou, eu próprio, da minha voz, de que o Natal deveria ser passado com os agregados e que devia ter havido coragem da parte do Primeiro-Ministro, tal como teve coragem no fim de ano, de assumir medidas muito claras, de não haver ambiguidades no discurso no Natal. Mas o mais importante é estarmos focados na resolução dos problemas do presente e do futuro. E em relação aos cuidados intensivos, com base nos dados da própria Ministra da Saúde, todo o conjunto de oferta privada e social do nosso país apresenta, no total, pouco mais de 100 camas de cuidados intensivos que possam ser alocados a esta resposta. Ora, é uma gota d'água num oceano de necessidades. Por isso é que eu dizia há pouco, atingir um patamar de 700 camas ocupadas só com Covid representa 60% da capacidade, 55% se juntarmos o privado e social. E, portanto, é uma situação que precisa de resposta. Os profissionais, ainda para mais, estão absolutamente esgotados nesta fase. E não houve, durante o verão, não seguiram o conjunto de recomendações do PSD de encontrar todos os profissionais que tinham tido formação em cuidados intensivos nos últimos 5 anos e de modo a poder fazer uma renovação dessa capacidade formativa para termos um bolo de profissionais onde nós pudéssemos recorrer nas circunstâncias em que nós estamos. É que depois há um conjunto de camas que existem, que poderiam ser convertidas em cuidados intensivos, mas os profissionais não se inventam. Quando nós falamos na ideia de importar profissionais de saúde do estrangeiro com especialização no cuidado do doente crítico, era precisamente para momentos destes. Ignorar o conjunto de avisos, de um conjunto de especialistas, e neste caso também do PSD, vai custar vidas e por isso é fundamental neste momento estarmos focados em reduzir o número de casos o mais rapidamente possível para tentarmos evitar ao máximo a mortalidade, porque neste momento a situação de facto está descontrolada. Aliás, foi dito, só conhecem a ligação epidemiológica de casos em 13% dos casos. E, portanto, em 87% dos casos não sabem sequer onde é que as pessoas se infectaram. Nós, de facto, temos de controlar a pandemia e temos de garantir que não se volte a descontrolar. O Partido Social Democrata entregou um requerimento já em dezembro para ouvir a Comissão Técnica de Vacinação, que ainda não foi respondida. Porque foi essa Comissão Técnica que definiu os grupos prioritários, definiu quem é que iria ser vacinado primeiro, segundo, terceiro lugar, e há um conjunto de questões que nós gostaríamos de ver respondidas, até antes dessa,
que é perceber se foram os técnicos que recomendaram vacinar primeiro as pessoas profissionais de saúde antes de vacinar as pessoas com mais de 65 anos. Foi essa comissão que definiu incluir pessoas com 50 anos de idade e que vai excluir outras pessoas com mais de 65 anos de idade. Porquê é que isto é tão relevante e porquê é que é tão importante? Porque nós temos poucas vacinas, não é culpa do governo. A indústria farmacêutica não consegue produzir mais e não faculta mais. E a Comissão Europeia negociou centralizadamente essa vinda das vacinas. Se há uma escassez de vacinas, a ordem pela qual nós vacinamos significa que podemos ter maior ou menor mortalidade resultante dessa vacinação. Países como a Holanda, como a Alemanha, criaram modelos matemáticos para calcular como é que nós extraímos a maior capacidade de impacto dessas vacinas. E é isto que nós queremos, para aumentar a confiança da população e para garantir a transparência de todo o processo, é que nos expliquem porque é que foram escolhidas estes grupos de risco e porque é que foi escolhida esta priorização dos grupos. Indo diretamente à sua questão, parece-me que, em relação às 3 figuras cimeiras do Estado, seria perfeitamente razoável, até como é razoável que o Sr. Presidente da República seja testado muito mais vezes que muitos outros cidadãos, porque é o Presidente da República. E, portanto, não será por 3 ou 4 ou 5 figuras do Estado que o plano de vacinação ficará em causa. Agora, aquilo que me preocupa com toda a franqueza, no momento de descontrole da epidemia, em que nós precisamos de garantir o maior impacto, o mais depressa possível da vacinação, é nós compreendermos e garantirmos que estamos a vacinar as pessoas certas, na ordem certa, para garantir o maior impacto possível. Muito obrigado.